Ah, o dia 12 de junho. Dia dos namorados. Pois é. Essa data tão especial aí, onde muitos casais estão se formando. Próximo dessa data, vão passar aí pela primeira vez pelo Dia dos Namorados com uma companhia. Muitos outros estão aí comemorando mais um ano juntos, mais uma data, mais um Dia dos Namorados juntos há muitos anos, né? E, por outro lado, tem esse público, que é o que se enquadra em mim, que nunca fez a sua estreia em um Dia dos Namorados, né? Nunca passou uma data do Dia dos Namorados junto de uma amada, de um amado. Mas foi pensando nisso. E como eu nunca deixei essa data passar em branco, esse vídeo vai ser sobre isso. Nós vamos ver aqui 5 encontros desastrosos para quem sabe motivar você que está sozinho nessa data e pensar que poderia ser pior, você poderia ser uma dessas pessoas das histórias que nós vamos contar aqui hoje. A segunda história, ciúmes no primeiro encontro. Começa assim, ó. Quem vai contar essa história para nós é a Beatriz, que também tem 20 anos. Tinha conhecido ele em uma festa lá por 2014 ou 2015. Ele escolheu uma balada como primeiro date, o que já deveria ter sido um alerta. É verdade. Não se conhece alguém que você pretende ter um relacionamento numa balada, né, gente? O rolê inteiro ele ficava me cercando, não deixava eu chegar perto de ninguém. Uma hora eu fui no bar e comecei a trocar ideia com alguém que estava na fila também. Ele chegou interrompendo a conversa e simplesmente me beijou, num mini surto de ciúmes. Cara, você acabou de conhecer a pessoa. Ele acabou de conhecer a pessoa, ele está numa balada. Não existe nada pior na vida do que uma fila em balada. Porque fica todo mundo, é muito constrangedor, tipo, você não sabe se você vai, se você fica, você não sabe a ordem que tá, se alguém passou na frente, passou na tua frente ou não, porque tá todo mundo muito louco. E aí você é o único sóbrio, nesse caso eu me identifico muito com isso, em fila em balada, porque eu fico sóbrio. E aí começa a gente se agarrar de um lado, e aí você não sabe mais o que tá acontecendo, você não sabe se se desvia do casal que tá se agarrando na frente do bar pra poder pedir o que você quer. Eu fico constrangido, né? Então tem que conversar, né? Tem que trocar, tem que socializar, pelo menos na fila da balada. O que aconteceu? O cara teve esses mini surtos de ciúmes, e daí ela começou a dar uns perdidos no cara no meio da festa. Ele ficava me seguindo e me dava broncas. Queria ficar de mão dada. Sabe, garoto, nem te conheço. O pior de tudo é que ele beijava muito mal. Então nada compensava ali. Porra. Pior que matéria de beijo também reprova, irmão. Vou te falar um negócio que eu não sei nada. É muito. O meu problema, sabe o que é? A falta de prática. Eu acho que deve existir algum exercício pra gente não perder esse tino de. Porque dizem do beijo que encaixa, tem beijo que não encaixa, né? Então não sei ali como é que funciona, se existe um treinamento pra ajudar nisso aí. Deve existir alguma maneira de fazer com que a gente não perca o hábito, né? Porque realmente isso é uma preocupação minha também. Talvez eu esteja mal nessa aí. Então, enfim, uma hora só ficou insustentável e falei para irmos embora. Eu ia voltar de carona, falei que estava com fome. E ele disse, eu conheço um lugar legal aqui perto, corre. Mais um sinal aí para você fugir, porque para terminar essa história no Cidade Alerta... Quando chegamos no lugar, era um dogão de rua, oh, maravilha, mas você tá falando mal do dogão de rua. Dogão de rua é a mesma coisa que você levar a pessoa que você tá afim pra comer um pastel em caldo de cana. Isso aí pra mim me conquistaria. Inclusive fica uma dica aí pras pessoas que quiserem me chamar pra sair. Se você quer me conquistar, é pelo estômago primeiro, tá? Então, eu adoro esses lanches que inclusive é ótimo. Dogão de rua, ótima pedida aí pra levar a sua pretendente, a sua amada para um lanche muito melhor que um restaurante fino, tá? Fica a dica aí. Mas pelo jeito a mulher não gostou muito, hein? Ela comeu pão com purê de batata. Purê de batata, lembra desse vídeo? A batata palha é aquele catupiry ceboso. Pô, chamou catupiry de ceboso. Agora eu tô começando a ficar do lado do cara, né? O cara já fez tudo errado. Já foi insuportável na balada, já quis andar de mão dada, já foi chatão.
Mas a mulher falar que o catupiry é ceboso, meu irmão, aí é um chato insuportável junto com a mulher fresca, né? É uma fresca insuportável. Eu não concordo, eu sou o maior defensor do catupiry. Só que aqui, ó, ela diz o seguinte: ela só achou o catupiry ceboso porque ela não come carne. A única coisa que se devia perguntar também, o cara despreparado, né? Leva a mulher pra comer uma coisa, mesmo que seja um dogão. Mas pergunta pra ela se ela come carne, pelo menos. Pergunta. E ela podia ter falado também, ó, não vou comer porque eu não como carne. Mas aí o negócio tava tão ruim que durante o encontro já tava ruim na balada. O pós-balada foi pior ainda. Né? Isso que é pior. Foi péssimo. Eu já tava naquele clima de velório e fiquei com a cara fechada no caminho de volta todo. Eis que ele, não tendo nada a perder mesmo, resolve lançar a pergunta: quer ir num motel? Olha, não basta, né? O cara deu a cartada final pra deixar tudo mais horrível ainda. É impressionante. Esse negócio de motel aí tá louco. Eu quase ignorei, só falei não, mano. Aí sim, entendeu? E ficamos em silêncio por mais 15 minutos. Até chegar em casa. Não teve segundo date, apesar das tentativas do cara. Então ele foi um cara persistente ainda. Ele não se deu por vencido, né? Ele estragou tudo e ainda queria ter outra chance para estragar mais ainda. Experiência própria falando aqui, né? É difícil defender a minha classe, juro pra você. Apesar de que eu fiquei com raiva da menina falar que o catupiry era ceboso, fica difícil defender a minha classe. Não se termina um encontro ruim chamando a menina pro motel sabendo que foi horrível o teu encontro. Nem se o encontro for bom. Não faça isso no primeiro encontro. A não ser que a mulher esteja afim e os dois concordem. Aí, né? Aí pode. Não tem problema nenhum. Mas não faça isso. Vamos pra próxima historinha aqui. Vamos pro próximo encontro, gente. Ai, que lindo. O amor é lindo, né? Amor, I love you. Beber um Blood Mary e virei a Blood Mary. Como assim? Olha só. Agora nós vamos começar com as histórias de Tinder. Conheci uma pessoa no Tinder. Depois de alguns dias, conversamos e marcamos de ir em um bar. Toda a sintonia que tínhamos nas conversas por mensagem sumiu. E a pessoa simplesmente não sabia conversar. Gente, esse é o maior medo que eu tenho. Vou falar pra vocês por quê. Porque eu, apesar de ser comunicador, né? Pra eu começar uma conversa com uma pessoa que eu não conheço é muito difícil. Pra eu ter essa atitude, pra ter iniciativa de chegar em alguém, é muito difícil. Uma coisa é por mensagem, né? Na segurança, estou aqui na minha casa, mensagem, trocando ideia com a pessoa. Vi a pessoa pessoalmente, ai cara, eu travo mesmo. É difícil, é difícil. Não bastasse, ele tava super nervoso e derrubou um Blood Mary em cima de mim. O que de acha um Blood Mary? Eu conheço muito pouco de bebida, né? Conheço, sei lá, cerveja, caipirinha, conheço Campari, por causa do calvo do Campari. Né, esse aí. E só. Agora o Blood Mary eu vou ter que pesquisar e colocar aqui. Mas já é ruim, né? Se ele já tava nervoso, tava conseguindo falar e ainda fez isso, derrubou em cima da menina a bebida. E bebida e roupa branca, o que ela falou, eu estava toda de branco. Viu? Já é ruim. Ficou pior ainda, parece cena de novela. Coitado desse cara. Ele queria ter achado eu ia querer achar um buraco. Ali no meio do encontro, eu queria achar um buraco pra me enfiar, se não sair nunca mais. Enfiar minha cabeça ali e ficar. E fiquei realmente parecendo a Blood Mary. Sequer nos beijamos e ele ainda chamou pra ir pra casa dele ver um filminho. Ih, é cara de pau! Cara de pau mesmo. É cara de pau, ei, irmão. Tá louco? Esse negócio, essa história de ver filminho, pega mal também. Assim como o cara que convidou pro motel ali na outra história. Essa história de ver filminho, daí você chega lá, não tem televisão na casa, não tem Netflix. Ah, para, viu, meu irmão? Mão boba não requisitada é a próxima história. Mão boba não requisitada. Essa última história, coitada, essa última história aqui que a gente falou da Blood Mary é da Andressa, de 28 anos, tá? Agora, mão boba não requisitada. É o primeiro date com boy do Tinder.
Ó, primeira vez, hein, usando o aplicativo aí de relacionamento. Mas será que foi? O erro já começou em marcarmos no cinema. Por quê? Cineminha, pô, escurinho, passa vocês dois, coisa romântica, né? Aquele clima, as câmeras tudo olhando, a gente. De todo jeito, eu teria que aguentar pelo menos 2 horas presa em uma sala com o cara. Então você já não gostou muito do cara. Se você não tá disposto a não ficar 2 horas com ele no mesmo ambiente, é porque realmente o cara deve ser bem desprezível, né? Logo de início eu senti que não iria rolar nada, pois não me identifiquei em nada com o cara. Complicado. A pessoa divertida, solta, inteligente do aplicativo não foi pro encontro. Eu jamais colocaria que eu sou inteligente no aplicativo de relacionamento. Jamais. Porque isso me impõe uma responsabilidade que eu não vou conseguir carregar. Eu não vou conseguir sustentar ela por muito tempo. Eu já coloco todos os meus defeitos. Sou extremamente tímido. Eu não consigo conversar. Eu não escondo nada. Eu ponho ali uma foto quase toda sem filtro, praticamente. Pra não ter erro. Pra pessoa saber exatamente com o que ela tá se envolvendo. Pra ela ter certeza. Pra depois não reclamar. Vamos lá assistir o filme que combinamos. Eu, como adoro cinema, estava realmente assistindo o filme. Do nada, o cara enfiou a língua na minha orelha. Rapaz! Olha isso! Eu não sei se foi o susto ou a agonia da língua na minha orelha, mas a minha vontade era sair gritando educadamente. Como é que sai gritando educadamente, né? Com licença, rapaz, enfiou a língua dele na minha orelha, pô. Sacanagem. Pô, irmão, que nojo, velho. Coitado da menina. Ai, vamos lá. Eu fiz o menino parar e voltar a ver o filme. Claro, tem uma pessoa lambendo a sua orelha. Pelo menos olha pro filme, né, cidadão? Eu lembro... então, em algum momento, ele achou que seria uma boa ideia ele pousar a mão na minha coxa. Ih, rapaz. Mandou, hein? Isso aí não vai acabar bem, não. Aquilo foi esquentando, e não do jeito bom. Então ela tava com raiva. Tava esquentando só pro cara, né? O cara pensou, pô, uma mãozinha aqui, como quem não ganha nada, né? A menina já não gostou, já não curtiu, tava com raiva. E eu já pensando se deveria falar que iria ao banheiro e nunca mais aparecer. Eu acho que era uma boa. Eu acho que já devia ter feito isso na língua na orelha, inclusive. Não precisava nem esperar a mão chegar na coxa. Mas tudo bem. Eu realmente deveria ter feito isso, porque passado alguns instantes o abençoado levou a mão para o meio das minhas pernas. Que é isso? Essa história tá ficando muito pesada, irmão. Foi nessa hora que eu pensei que eu precisaria esconder o corpo dele. Eu acho que nesse tipo de situação vale a pena perder o réu primário aí, né? Nessa... Porque, né? Pelo amor de Deus. O mais estranho de tudo é que depois ele mandou mensagem falando que achou que iria rolar alguma coisa e não entendeu por que eu fiquei mais retraído. Ai, meu Deus. Cada história, hein? Essa aqui é da Luciane, de 36 anos. Coitada da Luciane. Pessoa experiente. Eu acho que quando chega, eu não sei a diferença de idade entre do cara pra ela, né? Mas a Luciane tem 36 anos. Acho que ela esperava um rapaz mais maduro, talvez, né? Uma coisa assim nesse sentido. Não que ele agisse igual um moleque dentro do cinema, porque a atitude do cara, de novo, não sei a idade dele, mas me demonstra um cara louco, os hormônios, a flor da pele, a descoberta do libido. E aí fica fazendo essas bobajadas aí no cinema, pô. Não vai dar certo, né, meu irmão? E a nossa última história de hoje, 50 tons de cinza. Ui, vamos ver o que acontece. Uma amiga me apresentou esse menino de 20 anos, na época eu tinha 22. Então a amiga dela apresentou um carinho de 20 anos para ela que tinha 22. Conversamos por mais ou menos 5 meses, até resolvemos sair. Bom tempo, hein? A minha primeira namorada, eu demorei 1 ano pra chamar ela pra sair. 1 ano. Conversando só por mensagem. E deveria ter ficado só nas mensagens. Ele quis marcar às 11 da manhã no cinema porque era mais fácil pra ele. Quando eu cheguei, ele estava de fone e ele continuou de fone. Qual que é o problema de estar de fone?
Na hora de comprar os ingressos do cinema, o caixa perguntou se seria junto ou separado. O menino virou para mim e perguntou como iríamos fazer. Ih, rapaz! Mais de um jeito como se não quisesse pagar, mas não queria demonstrar. Como eu acho muito mais justo dividir do que uma pessoa só pagar tudo. Opa, aí sim! Força feminina, a gente tem que parar com isso de sinal que os homens têm que pagar tudo, é sinal de cavalheirismo. Não, não, não. Deixa a mulher dividir as contas, deixa a mulher, se quiser pagar tudo, ela paga. Direitos iguais, tá certo? Direitos iguais. Por isso que cada um pagava o seu, mas já ficou aquele climão chato. Na hora de entrar no cinema, ele entregou o bilhete pra moça primeiro do que eu. E ao invés de me esperar para irmos juntos, ele simplesmente foi indo. Como se estivesse no cinema sozinho. Acho que o que acontece com esse cara é o seguinte, ele ia muito a lugares sozinho. Ele se acostumou a isso. E agora que ele tem uma companhia, ele esquece que tem uma companhia com ele. Por isso que ele não te esperou, querido. Eu já tô mais... por exemplo, eu já tô há alguns anos sozinho, né? Estou há alguns anos solteiro. Então eu já fui a lugares sozinho. É difícil para mim enxergar essa dinâmica de estar em um ambiente com uma outra pessoa. Por isso que eu acho que eu tô perdendo essa manha, né? Eu nunca, na verdade, desenvolvi muito, porque como eu disse, nunca passei... os meus relacionamentos não foram muito longos, né? Sempre foram muito curtos. Às vezes duraram semanas, dias, meses, um dia, 24 horas. E aí acontece, né? O cara deixou a menina lá, pô. Ele tinha que... E daí, nisso do cara deixar ela pra trás, ela já perdeu total interesse no rapaz, ó. Só me perguntava o que eu estava fazendo lá. O filme começou e eu me joguei para o lado oposto e evitei ficar próximo dele. O máximo possível. Não queria nem encostar no cara, ó. Fiquei dolorida por 3 dias, com dores nas costas, porque ainda fomos ver Os Vingadores, Guerra Infinita. Oh, maravilha! Época boa, época que todo mundo ia no cinema pra ver aí filme da Marvel. Inclusive eu fui muito no cinema pra ver os filmes da Marvel. Era naquela época que tinha um filme da Marvel, era certeiro. Às vezes o filme era ruim, mas a gente queria ver só pra continuar entendendo a história, né? Aquele filme ia ser importante porque ia ter uma cena pós-crédito que conectava no próximo filme que a gente queria ver. E às vezes ele chegava lá, era tanta gente que não tinha nem ingresso pra todo mundo assistir o filme. Era época boa. Até essa época, até essa fase da Marvel, eu ia ver todos os filmes no cinema. E pior que na época eu era desempregado ainda. Agora que eu tenho dinheiro, eu não vou mais. Graças a Deus, ele se tocou que eu não queria ficar com ele. Ainda bem, né? Acabou o filme, ele perguntou se eu queria almoçar. E eu estava sem fome, de tanta raiva por causa da furada que eu me meti. Ele pegou o almoço. Ainda com fone de ouvido. Peraí. Agora eu entendi o problema da cisma dela do cara com fone de ouvido. Meu amigo, você não tirou o fone de ouvido nem na hora do filme, irmão. O cara que vai no cinema e fica de fone de ouvido, ele não merece. O cara que fica no cinema com fone de ouvido não merece chance com ninguém. Tô falando sério. Foi bom você não ter ficado com ele. É um castigo, é um aprendizado pra esse rapaz. No mínimo, pelo que ela tá descrevendo aqui, ele deve ser todo alternativo. Mas alternativo, pá. Ninguém gosta de mim. Ah, tô com depressão. Ai. E ficou mexendo no celular. Isso quer dizer que ele não queria papo com você mesmo. Assim como você estava desinteressada nele, ele desenvolveu o desinteresse dele o tempo todo. Talvez a maneira com que ele demonstra interesse é parecer que estava desinteressado. Eu acho que é isso o segredo da coisa. Mas foi isso. Porque não tem outra explicação. Ou ele era muito tímido, eu entendo como é ser tímido. Às vezes, a gente sendo tímido, a gente não tem reação, a gente demora para pegar confiança e demonstrar para a pessoa, né? Então ele continuou conversando com os amigos no celular enquanto eu ficava com a cara de tacho na frente dele. Quando eu cheguei em casa, ele havia me mandado uma mensagem perguntando por que eu não quis ficar com ele. Porque ele tinha feito tudo certo. Então na cabeça dele, isso aqui foi pensado. Não é timidez, não. Isso aqui eu vou fazer, vou me fazer de difícil para que ela
se interesse por mim. Tá aí, ó, bocosa, ó, trouxa. Tá vendo? Eu não quis você, que isso, cara. Esse negócio de fazer jogo de desinteresse não dá certo, não. Não vai por esse caminho, não. E que na próxima vez ele ia tentar ser mais sexy, olha só. Que nem o cara dos 50 tons de cinza. E ela disse simplesmente pra ele, quando ele falou isso, que ele queria ser o Christian Grey, não o Christian Felipe igual esse aqui, mas o Christian Grey do 50 tons de cinza. Ui, ui, ui. Ela disse o seguinte pra ele. Eu disse que achava melhor não ter uma próxima vez. Ai, que lapada seca. É isso, gente. Então aí, ó, as histórias que eu contei. Parabéns aí, ó, a Bruna. Bruna é a última história. A Bruna de 24 anos, minha idade. Parabéns, Bruna, por dispensar aí o cara que usa fone de ouvido no cinema. Ai, meu Deus. Cada uma. E esse vídeo é pra você. Você aí que tá solteiro, assim como eu, que vai passar esse dia 12 de junho sem companhia. Às vezes é melhor estar sem companhia do que ser vítima de uma dessas histórias aqui que eu acabei de contar pra você. Seja você o parceiro, seja você a parceira que vai se aventurar aí nos encontros. O importante é que não desista do amor, sempre tenha esperança. E às vezes não é só não chegou a hora ainda, né? A gente tem que ter paciência. Não chegou a hora de conhecer uma pessoa. Às vezes o que acontece é que a pessoa nem nasceu ainda, né? Aí pode acontecer. Não sei se estou querendo motivar, eu estou piorando a situação. Mas vale destacar que eu tô solteiro por opção, tá? Por opção das outras pessoas, no caso. Porque se fosse da minha opção, com certeza estaria com uma companhia no dia 12 de junho. Mas é isso, minha gente. Eu vou embora, vou terminar esse vídeo aqui antes que eu fique mais triste, fique mais pensativo. E cuidem do coração de vocês, cuidem dos sentimentos de vocês, tá bom? Um beijo.